Olá, amigos da TV Nova Luz e da Rádio Portal da Luz. No estudo de ontem, da terça-feira, do dia 17 de março de 2020, que foi o estudo de número 49, nós tivemos alguns problemas de áudio e por isso ficou, pelo que podemos perceber, que ficou um pouco difícil o entendimento do que nós queríamos colocar. Assim, então, nós estamos vindo agora fazer assim, um vídeo extra para colocar todos os conceitos que nós trabalhamos ontem, os conceitos mais importantes que nós gostaríamos de ressaltar. Quando nós fazemos os estudos ao vivo, aí estamos sujeitos a surgir essas dificuldades. Então, faz parte. Agora, vamos então começar o nosso estudo. Estamos trabalhando o capítulo 4 do livro A Gênese, falando sobre o papel da ciência na Gênese. Significa o papel da ciência, o que a ciência veio contribuir para o entendimento da origem das coisas, certo? E Kardec, então, faz uma análise muito interessante e por isso que nós gostaríamos de deixar bem claro a nossa abordagem, Essa abordagem, porque Kardec faz a sua análise até o conhecimento de meados ali, ou melhor, durante a segunda metade do século XIX, e por isso ele fez a sua avaliação com conhecimento científico daquela época, e já estamos aqui já no século XXI, 20 anos depois do século XXI. Então, o avanço do conhecimento, obviamente, que está bem maior. Então, nós vamos tentar fazer a mesma análise que Kardec fez, só que com conhecimento atual. Então, ele diz o seguinte: à medida que o homem se foi adiantando no conhecimento dessas leis, das leis da ciência, também foi penetrando os mistérios da criação e retificando as ideias que formara acerca da origem das coisas. Porque se nós voltarmos lá aos primórdios, o homem, com conhecimento científico por meio de observação, ainda extremamente limitado, então as teorias que foram elaboradas acerca da origem das coisas estava mais relacionado com o pensamento abstrato, significa, era mais uma abstração, uma imaginação daquilo que poderia ter conduzido ao processo de criação, baseado no que ele podia ver. Então ele conseguia observar os fenômenos sem entender muito as leis que o regiam. Então, baseado nisso, ele foi elaborando algumas teorias para entender o processo de criação. Foi válido naquela época? Claro que foi, porque, afinal de contas, o conhecimento era muito limitado. Mas com o avanço da ciência, essas teorias precisam ser aprimoradas. Então, por isso que Kardec colocou que também foi penetrando os mistérios da criação e retificando as ideias que formaram acerca da origem das coisas. E ele continuou no item 3. Impotente se mostrou ele para resolver o problema da criação, até o momento em que a ciência lhe forneceu, para isso, a chave. Então, o homem foi impotente para resolver essa questão, sair daquela abstração, com uma grande componente de imaginação. Estava difícil de sair desse ponto. Quando a ciência, então, entrou com informação ou contribuiu com informação através da observação, então as pessoas, os estudiosos, os pensadores, conseguiram informação extra além daquilo que eles tinham. Então, porque no final ficou limitado e precisava de uma informação extra, algo externo adentrando naquele conceito para que esse conceito pudesse ser aprimorado.
E esse algo, né, que forneceu material foram os conceitos científicos da época. E aí, por isso que Kardec diz então o seguinte: por isso, antes que ele entrasse na posse daqueles elementos de apreciação, todos os comentadores da Gênese, cuja razão esbarrava em impossibilidades materiais, giravam em torno de um círculo, sem conseguirem sair dele. Por que girava em torno de um círculo? Porque eles só tinham aquela informação. Se a informação está limitada, certo? Se limita a informação nova não contribui no processo de apreciação, então os pensadores ficavam num círculo, certo? Sem ter como sair. Só o lograram quando a ciência abriu caminho, fendendo o velho edifício das crenças. Então, quando a ciência entrou com informação, contribuiu com informação, aí abriu-se, né, um espaço naquele círculo. E aí, por isso que fendendo o velho edifício das crenças, que estava no processo de abstração, né, de imaginação, um sistema de crenças com relação à origem das coisas, que abrindo então uma porta, esses pensadores puderam então aprimorar o seu entendimento. Por isso que Kardec diz: tudo então mudou de aspecto. Uma vez achando o fio condutor, as dificuldades prontamente se aplanaram. Em vez de uma gênese imaginária, surgiu uma gênese positiva e, de certo modo, experimental. Mas no item 4, Kardec demonstra sua lucidez, ciente de que aquela informação que estava disponível na segunda metade do século XIX ainda era pouco quando comparado com o que podia haver. Então era muito comparado com o passado, mas Kardec sabia que ainda seria pouco quando comparado com ainda está por vir. Por isso que ele coloca a seguinte questão: no ponto em que chegou em o século XIX, venceu a ciência todas as dificuldades do problema da Gênese? E ele mesmo responde: não, de certo, mas não há contestar que destruiu sem remissão todos os erros capitais que lhe lançou os fundamentos essenciais sobre dados irrecusáveis. Então Kardec estava ciente de que aquele conhecimento do século XIX ainda não resolvia todas as questões, apesar do grande avanço. Então saímos de uma gênese puramente imaginária para uma gênese calcada em observação, na observação. Agora, a partir daquele momento, todo um novo conhecimento também se desenvolveu, se elaborou. Então, o ponto que estamos hoje, né, passados 20 anos já do século XXI, nós já temos material para aprimorar um pouco mais esse entendimento. Porque se em determinado ponto muitas questões foram respondidas, com o avanço do conhecimento, outras tantas questões surgiram. Então, nós podemos dizer que no século XXI, passados 20 anos, nós podemos resolver todas as questões com relação à Gênese? Não. Porque uma grande quantidade de novas questões surgiram em decorrência do avanço desse conhecimento. E são essas questões que nós pretendemos abordar, assim como correlacionar com o conhecimento científico, com a ciência espírita, para aprimorar também nosso conhecimento acerca da ciência espírita, certo? E é nisso que pretendemos calcar, né, o restante desse vídeo, e certamente mais uma ou duas terças-feiras de estudo. Então ainda não vamos terminar hoje essa questão em decorrência da complexidade. Então, a conceituação atual para o surgimento do universo é o Big Bang, ou a grande explosão.
Precisamos, né, quando falamos em universo, salientar que essa teoria do Big Bang está relacionada com o nosso universo conhecido. Então, tudo que falaremos com relação ao universo é o nosso universo conhecido. Esse que é perceptível para nós. Esse universo que nós vemos os planetas, que nós vemos as estrelas, certo? Nós vemos as galáxias. Então, tudo isso que é perceptível para os nossos sentidos físicos é denominado de universo conhecido. Esse é uma porção do universo maior. Esse é apenas um universo, havendo uma infinidade de outros, certamente. Porém, esses outros universos, ou uma porção de um universo maior, nós ainda não temos como demonstrar, cientificamente falando. Por isso, nós vamos nos ater ao nosso universo conhecido, sabendo que ele faz parte do universo maior, que é o universo de Deus, certo? Aí para fora, só Deus sabe. Então, a teoria do Big Bang, e isso é importante nós termos ciência, que ele não descreve a expansão da matéria no espaço ao longo do tempo, mas a expansão do próprio espaço e do tempo. Isso muda de figura a nossa percepção, porque parece que o espaço já existia e o tempo também já existia. E apenas o que faltava era a matéria. Então, nesse Big Bang, a matéria, nessa grande explosão, a matéria se expandiu no espaço. Mas não é bem assim que funciona. A teoria diz que até aquele momento não existia espaço e não existia o tempo, como nós o conhecemos, relacionado ao nosso universo conhecido. E é ali que teve origem o espaço e o tempo. Então, a teoria do Big Bang, ela surgiu em 1948 pelo físico russo George Gamow. No momento da explosão, toda a matéria estava contida em um ponto. Então, a teoria diz que no momento do Big Bang, né, no advento do Big Bang, toda aquela matéria estava contida num ponto. Toda a matéria que nós vemos estava contida num ponto. Agora, quando nós pensamos esse ponto, não devemos pensar como um ponto tipo aquele que nós colocamos no final do parágrafo, né? Um ponto final. Esse ponto, ele é entendido como uma singularidade matemática. É apenas uma questão matemática, não um ponto físico. Como isso acontece? Muito difícil de compreender muitas vezes, quando nós pensamos que toda a matéria é contida em uma singularidade matemática, em um ponto matemático. Porém, para nós, enquanto espíritas, quando trabalhamos com a questão do fluido, isso passa a fazer algum sentido e que nós abordaremos ao longo do nosso estudo. O que existia antes desse evento não se sabe. Não faz parte da teoria do Big Bang dizer o que existia antes, especialmente porque se no Big Bang, que deu o surgimento do tempo, então não existia o antes, certo? Porque o tempo começou a partir do Big Bang. Então, né, nós vemos que muitas coisas foram respondidas, mas outras tantos questionamentos surgiram a partir da teoria, ou das teorias que foram formuladas em decorrência do avanço científico. Então, só para esclarecer, uma explosão comum emite fragmentos no espaço circundante. Então, se nós imaginarmos uma granada, né? Vamos imaginar uma granada correspondendo a uma singularidade matemática, só para visualizar. Quando ocorre essa explosão, os estilhaços da granada se expandem no espaço, ao longo de um determinado tempo. Porém, se nós pegarmos o Big Bang, correlacionando com essa granada,
Então, a granada é uma singularidade matemática, toda a matéria estava ali, certo? Não existia o espaço e não existia o tempo. No momento da grande explosão, o espaço se expandiu. A partir do momento que o espaço se expande, esses estilhaços, eles têm mais espaço para se espalhar. Então, por isso que essa matéria acompanha a expansão do espaço. Outro exemplo, por exemplo, é se nós imaginarmos um quarto, 3 metros por 3, então 3 metros de lado, com 10 pessoas dentro desse quarto. Então essas pessoas vão ocupar aquele espaço limitado de 3 por 3, que daria 9 metros quadrados. A partir do momento que esse espaço passe, esse quarto passe para 9 metros de lado, então aquelas pessoas têm mais espaço para circularem. Então elas vão ocupar um espaço maior, que corresponderá a um quadrado de 9 metros de lado. Então é isso que vai acontecendo com o nosso universo. Conforme o espaço vai expandindo, a matéria tem mais espaço para ocupar. Se o Big Bang deu origem ao espaço, a expansão do espaço, então o nosso universo conhecido ele não é infinito. Nós temos o conceito de que o universo é infinito. O universo de Deus é infinito. Mas quando nós falamos do nosso universo, esse que nós observamos, ele é finito. E estima-se que a fronteira do universo esteja localizada a 15 bilhões de anos-luz. Anos-luz não é uma unidade de tempo. Confunde muito porque com a palavra anos parece que é uma unidade de tempo, mas não é. Isso significa que para chegarmos à fronteira do universo, precisaríamos viajar durante 15 bilhões de anos à velocidade da luz, que arredondando 300 mil quilômetros por segundo. Então nós precisaríamos viajar durante 15 milhões de anos a 300 mil quilômetros por segundo para chegarmos na fronteira do universo. E com isso, a idade do universo estimada gira em torno de 15 bilhões de anos, enquanto a idade da Terra seria de 4,5 bilhões de anos. Estima-se que o nosso planeta ainda continuará existindo por outros 4,5 bilhões de anos, que é o tempo que nosso Sol brilhará, certo? Depois dos 4,5 bilhões de anos, o combustível do Sol vai se esgotar e com isso a estrela morre. E uma estrela, ela pode morrer de várias formas, dependendo do seu tamanho original. Então algumas morrem numa grande explosão, outras morrem como uma anã branca, certo? Outras como supernova e por aí vai. Então, cada estrela, dependendo do seu tamanho inicial, o seu final poderá ocorrer de uma ou de outra maneira. E aí, quais são as limitações da teoria do Big Bang? Porque a teoria do Big Bang ela não pretende explicar o que motivou o Big Bang, o que motivou essa grande explosão, o surgimento do espaço, o surgimento do tempo. E outra coisa que ela não pretende explicar é o que existe além do horizonte cosmológico. O horizonte cosmológico é essa fronteira do universo, certo? Ela é denominada de horizonte cosmológico. Então, o que existe depois do horizonte cosmológico, ninguém sabe, certo? Se nós pensarmos que seria preciso viajar durante 15 bilhões de anos a 300 mil quilômetros por segundo,
Então é fácil de compreendermos que ninguém nunca chegou lá, certo? Então não se sabe o que existe depois ou além desse horizonte cosmológico e nem, né, a teoria tenta esclarecer. Essa teoria, ou melhor, nessa teoria já houve vários aprimoramentos, entendimentos, interpretações, melhorias, certo? Mas assim, a base dessa teoria é essa que nós acabamos de explicar. Ainda temos muitas coisas para ver ao longo dos nossos estudos nas terças-feiras. Mas no estudo de número 49, do dia 17, que foi ontem, terminou com uma pergunta de alguém que nos acompanha, e ele disse o seguinte, né, que o universo foi criado pelos prepostos de Deus. Essa conceituação de que o universo foi criado pelos prepostos de Deus é apresentada no livro Evolução dos Mundos, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Quando comparamos com a codificação, faz sentido, porque nós temos que na codificação que a matéria, ou melhor, o fluido, obedece o pensamento dos espíritos, agregando. Então, nós podemos facilmente assumir que esse universo conhecido é uma cocriação dos espíritos prepostos de Deus. Agora, como nós vamos imaginar que isso ocorra? Porque, como nós falamos, a todo momento existem planetas surgindo, planetas desaparecendo, sóis surgindo, sóis morrendo, né, chegando ao seu final. A nossa própria Terra, ela não foi criada na origem do universo, foi criada cerca de 10 bilhões de anos após o Big Bang, né, pelos valores apresentados que são aceitáveis. Então, nossa Terra se formou uns 10 bilhões de anos depois do Big Bang. Então, nós pensarmos que esses prepostos de Deus estejam, né, fazendo, criando planetas igual massinha de modelar, então agora vamos criar o planeta Terra, vamos criar o planeta Júpiter, vamos criar Marte e vamos pensar isso no universo como um todo, não apenas no nosso sistema solar. Percebemos que não faz muito sentido, né? A dificuldade de gerenciar esse processo todo. Agora, quando esses espíritos trabalham, eles não fazem coisas pontuais, eles elaboram leis, assim como Deus, né, elabora leis. Esses espíritos, quando trabalham conosco, espíritos menos evoluídos, nós devemos pensar ou considerar que eles também elaboram leis. Então podemos estabelecer o seguinte, que esses prepostos de Deus, eles não vão criando bolinha por bolinha do nosso universo, mas eles elaboraram as leis químicas e físicas que regem o nosso universo conhecido. E aí podemos supor que no momento que que a ciência considera como o Big Bang, a grande explosão, é o momento que esses espíritos liberaram essas leis no fluido, certo? Toda ação mental. Então, o fluido foi obedecendo essas leis, que perduram até hoje. Então, o fluido continua obedecendo essas leis. Por isso que podemos dizer que tal estrela, ela chegará ao fim dessa ou daquela forma, dependendo do seu tamanho original. Por isso que o planeta tal vai desaparecer, por isso que a outra estrela, né, chegará ao fim de uma outra forma, porque as leis se mantêm. Por isso que o homem pôde ir até a Lua, por isso que o homem continua enviando satélites e naves, certo, de pesquisa além da Lua, viajando no nosso sistema solar, porque as leis, elas são
para nós de toda eternidade significa correlacionado com o nosso universo conhecido. A toda eternidade vai corresponder ao momento que eles liberaram essas leis no fluido, até o momento que esse universo conhecido chegue ao seu fim. Se é que chegará ao fim, não podemos afirmar. E aí, quando nós pensamos que são leis, nós podemos compreender muitas coisas que esses espíritos nos falam. Então, no Livro dos Médiuns, em vários pontos, no Livro dos Médiuns é um exemplo, em vários pontos, quando diante de uma pergunta de Kardec, os espíritos respondem: até poderiam fazer, mas não está nas leis, certo? Tal espírito pode fazer tal coisa? Não pode, porque não está nas leis. Então, quando nós pensamos, que leis são essas? Vamos nos pensar que nós somos espíritos pouco evoluídos. E esse universo, ele foi co-criado para nos propiciar uma morada. Então a morada não é só esse planeta Terra. A morada nós podemos considerar esse universo. E o que isso significa? Que Deus, esses espíritos, ficam acompanhando o Cláudio Conte para saber se isso que ele quer fazer está dentro das leis ou não, ele pode fazer ou não pode fazer? Complicado, vamos extrapolar isso para todos os espíritos pouco evoluídos desse nosso universo. Fica inviável. Então, isso significa que nós, espíritos menos evoluídos, estamos submetidos às leis elaboradas com esses prepostos de Deus, as leis que regem esse universo. Então, tudo que eu faço enquanto espírito, através da minha ação mental, está limitado pelas leis relacionadas com esse universo conhecido ao qual nós estamos ligados. Aí então fica mais fácil para nós compreendermos quando os espíritos falam para nós que não está nas leis. Poder fazer ele poderia, mas não está nas leis. Porque na elaboração dessas leis, eles perceberam, ou eles sabiam, prepostos de Deus, que nós teríamos uma tendência a fazer coisas que não deveríamos. Então, por isso que a própria lei inibe. Então, da mesma forma que eu não posso sair voando igual um pássaro, porque as leis físicas correlacionadas com a gravidade me mantêm, na superfície terrestre, eu não posso, utilizando minha ação mental, atuar no fluido de uma forma que não seja permitido pela lei, que a lei não o permita. Então, quando nós pensamos em leis que regem a ação dos espíritos nos fluidos, para nós, espíritos do nosso nível, nós podemos pensar que são essas leis físicas e químicas, que vão muito além da química e da física, até o que são hoje interpretadas pela ciência acadêmica. Era isso que nós gostaríamos de apresentar, foi isso que gostaríamos de ter apresentado como áudio adequado ontem, mas aí o que ficou comprometido ontem, vocês podem assistir nesse estudo extra. Então, muito obrigado pela atenção, pela participação, pela paciência, e espero que esse áudio, ou melhor, esse vídeo, venha contribuir para o entendimento dos temas que terão prosseguimento no nosso estudo. Muita paz a todos e até a próxima terça-feira.